Ô, Jones, eu vou te deixar com o Ivan, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Queria que você se apresentasse para o nosso público, em primeiro lugar, e já te emendo com uma pergunta à tua apresentação. Queria que você falasse sobre o caso de Minneapolis, né? Você é um homem negro e isso para a gente é muito importante ouvir o teu depoimento já na abertura do programa. Então, antes de qualquer coisa, você se apresentasse, contasse um pouco tua história e depois falasse desse caso específico. Se quiser falar do caso João Pedro também, porque eu vejo uma ponte entre os dois casos. Então, meu nome é Jones Manuel, estou falando aqui diretamente de Recife, eu sou pernambucano, recifense, de nascimento e de criação, moro aqui até hoje. Sou também professor de História, formado pela UFPE, historiador, mestre em Serviço Social, militante do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, desde 2013, quando eu comecei a militar na juventude do partido, na UJC. Sou comunicador e educador popular, mantenho um canal no YouTube com meu nome, Jones Manuel, e participo do Revolu Show, que é o podcast marxista mais ouvido do Brasil. Também escrevo como colunista para o blog da Boitempo, Revista Ópera e Lavra a Palavra, e também o site do PCB. E sou diretor, junto com Gabriel Lande, da coleção Quebrando as Correntes, pela Autonomia Literária, que já lançou um livro, o Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, esse livro aqui, sobre o marxismo em África. E esse ano vai lançar o segundo livro, que é Raça, Classe e Revolução, uma luta pelo poder popular nos Estados Unidos. Coincidentemente, nesse momento, eu estou escrevendo o prefácio para esse segundo livro, que a gente vai lançar da coleção Quebrando as Correntes. E no prefácio eu debato se os Estados Unidos são uma democracia. Né? Porque, a despeito da crítica que existe à esquerda, que a esquerda brasileira faz à política estadunidense, é comum considerar que o país é uma democracia ainda que burguesa, uma democracia burguesa. E eu debato nesse prefácio que não é possível chamar os Estados Unidos de democracia, porque ele não está enquadrado dentro de um padrão mínimo de democracia burguesa. E eu argumento isso a partir da configuração histórica de um Estado racial e racialista nos Estados Unidos, com a característica de Estado antinegro e anti-indígena. Tal sorte que a população negra nos Estados Unidos nunca teve nada próximo, ainda que próximo nos seus níveis mínimos de Estado de direitos civis e democracia burguesa. Como a gente bem sabe, a população negra nos Estados Unidos continuou escravizada mesmo após a Revolução Americana, e aí já vem um primeiro problema aqui, a gente aprende na escola que a parte da Revolução Americana, a libertação dos Estados Unidos da Inglaterra, os Estados Unidos se transformou em democracia, mas a escravidão se manteve. E 32 dos primeiros 36 presidentes dos Estados Unidos eram proprietários de escravos. Não só a escravidão se manteve, como ela cresceu. Ao final da escravidão, com a Guerra Civil dos Estados Unidos, né, a Guerra de Secessão, a população negra foi submetida a um regime de supremacia racial, regime conhecido como Jim Crow. Esse regime de supremacia racial, inclusive, inspirou Adolf Hitler. Quem lê o Mein Kampf, o famoso livro do Hitler, vai ver que o Hitler considera o extermínio dos povos originários nos Estados Unidos. Foram, no total, mais ou menos 18 milhões de pessoas, chamadas genericamente de peles vermelhas, exterminadas do século XVI até o século XIX, e a segregação racial, a separação entre negros e brancos, Hitler tomou como um modelo de Estado racial para a Alemanha, e o extermínio dos indígenas nos Estados Unidos como modelo para a sua solução final do extermínio dos judeus, né, no regime nazista. Esse regime de segregação racial se manteve, inclusive, até posterior à destruição do nazismo, realizado pela União Soviética, foi muito questionado a partir do final dos anos 50, cada vez mais um movimento de massas, e quando esse regime de segregação racial é derrubado, se institui uma nova forma de controle sobre a população negra a partir de uma política penal e carcerária, centrada na política de guerra às drogas. De tal sorte que os Estados Unidos saíram no final dos anos 60, para uma população carcerária bem pequena, se não me falha a memória, menos de 100 mil encarcerados, para uma população de mais de 2 milhões de pessoas presas, a maior população carcerária do Ocidente, tanto em termos proporcionais como em termos absolutos. De tal sorte que
ao final do regime de segregação racial, se tentou controlar a população negra, se controla a população negra a partir de uma violência policial onipresente e de um sistema penal e carcerário ultradilatado. Para se ter uma ideia, os famosos gulags na União Soviética chegaram a ter mais ou menos 1,5 milhão de presos. O sistema prisional norte-americano tem 2 milhões de pessoas encarceradas. Existe hoje mais pessoas negras presas nos Estados Unidos do que pessoas negras escravizadas no século XVIII, por exemplo. Tal sorte que o episódio em Mênfis se insere numa longa duração histórica de uma democracia, na verdade, de um Estado burguês dos Estados Unidos, que é essencialmente um Estado antinegro, é um Estado que está baseado numa política racialista e que está, inclusive, presente na declaração e na prática governativa de todos os presidentes dos Estados Unidos, inclusive o senhor Barack Obama, porque tem muita gente que se estranha a atitude do governo Bolsonaro, mas, por exemplo, o governo Bolsonaro tem um precedente histórico, né? Que é o Ronald Reagan, que nos Estados Unidos, no auge da pandemia de HIV/AIDS, ele negou a gravidade da situação e deixou a população dos guetos negros morrer na pandemia do HIV/AIDS no período da instalação do neoliberalismo. Assim como no Brasil, também nós temos uma configuração de um Estado burguês, que é um Estado antinegro, né? Que é um Estado que se fundamenta no extermínio dessa população, que se forma a partir de mais de 300 anos de escravidão e que no pós-escravidão nunca teve uma política de mínima cidadania material e política para esses setores da população, antes o contrário. Eu até gravei já vários vídeos no canal chamando a atenção para um fato, que é, historicamente, no Brasil, não é um problema para as elites dominantes, para a burguesia brasileira, o fato de milhares de brasileiros todos os anos morrerem. O Brasil ele tem números de mortes, para vocês terem uma ideia, para quem está acompanhando a gente. A Colômbia, no auge da guerra civil, do enfrentamento entre as Farc contra o Estado colombiano, morria proporcionalmente mais gente no Brasil do que na Colômbia. No auge do conflito no Afeganistão ou na Síria, morria proporcionalmente mais gente no Brasil do que no Afeganistão e na Síria. Então, nunca foi um problema para essa burguesia brasileira conviver com milhares de assassinados todos os anos, conviver com uma política de extermínio nas favelas, conviver com uma política em que é negado o princípio mais básico do Estado de Direito, tão proclamado e defendido, para a população negra, seja nas favelas, seja nos presídios, porque é importante lembrar que no Brasil cerca de 1/3 das pessoas encarceradas estão presas sem julgamento, o que se configura como uma prisão totalmente ilegal, que fere a Constituição, o Código de Execução Penal e por aí vai. Isso não é um problema para o STF, isso não é um problema para o Congresso, isso não é um problema, não foi um problema para nenhum presidente, inclusive os presidentes petistas, Lula e Dilma. Então, existe sim uma unidade, né, no caso do João Pedro e dos Estados Unidos, que é uma política... é uma política antinegra, um Estado burguês que vem de origem colonial e mantém a população negra nas situações de maior precarização e exploração, além de submetidas a políticas de extermínio sistemático. Eu diria, para concluir, que o único país da América Latina em que a população negra não está submetida a uma política de encarceramento em massa e de extermínio sistemático a partir da violência policial é Cuba, que passou por uma revolução socialista, em que você nunca vai ver uma imagem de um policial com o joelho no pescoço de uma pessoa enforcando até a morte, né? Dizem que Cuba é uma ditadura. Perfeito, Jones, perfeito. Muito bom. Muito obrigado pela aula já inicial. Estão dizendo, o Jones chegou já com o pé na porta. Aí eu vou continuar a brincadeira e vou dizer não, porque não tem porta. Está aberta a casa aqui, Jones, para você. Fique à vontade aqui com o Ivan Longo e apareça mais por aqui. Vamos ver se você... Aparecem. Viram os nossos comentaristas. A gente está montando um time de comentaristas para mandar vídeos de 2, 3 minutos, coisas simples, rápidas, às vezes que não toma tempo, porque eu sei que o tempo das pessoas também é valioso, né? Mas para poder fazer nesse nosso Jornal da Noite aqui. Parabéns, muita sorte. E depois passe para o Ivan, Jones.
os teus livros para a gente poder fazer umas notas e divulgar o teu trabalho no site da Revista Fórum. Abração, continue com o Jones Manuel e Ivan Longo, que agora eu vou ficar assistindo. Eu também. Valeu. Valeu, gente. Valeu, Renato. Valeu, Dri. Bom, sigamos agora com o Fórum Debate, com o Jones Manuel, que já se apresentou aqui para vocês. Para quem está chegando agora, Jones Manuel é historiador, é youtuber, é professor, influencer, marxista aí nas redes sociais, enfim. Já estivemos com o Jones aqui, o Jones já participou de uma entrevista conosco no antigo Fórum 21, né? Ainda naquele longínquo 2019, né? Depois da pandemia, parece que 2019, 2018, parece que faz tempo, né, Jones? Mas, enfim, vamos começar aqui. Jones já deu uma aula aí sobre essa questão do genocídio da população negra, falando um pouquinho sobre essa questão da violência nos Estados Unidos. É um ponto que eu quero tocar também, mas acho que mais para frente, um pouco no programa, eu gostaria de começar aqui pelo nosso tema. Quem viu nossa divulgação, a gente estava divulgando esse programa de hoje, fazendo a seguinte pergunta: como derrotar o fascismo, né? E por quê? Para além de todas as simbologias aí do governo brasileiro, né, que flertam com o fascismo, a atitude, de fato, né, que remetem a esse tipo de pensamento totalitário. E o Rovai, agora há pouco, no Jornal da Fórum, estava citando alguns exemplos. Ele citou o caso, não sei se você chegou a ver, Jones, do presidente Bolsonaro ontem na live dele, ele tomando um copo de leite junto com o presidente da Caixa, com os ministros e tudo mais. E isso é uma simbologia nazista também, né? Inclusive a gente entrevistou a Adriana Dias, que é antropóloga, especialista aí, ela se debruça muito sobre esse fenômeno do neonazismo, né? Ela fala que eles vão arrumar justificativa, falar que é uma campanha da associação de leite, não sei das quantas e tal, mas que aquilo, na verdade, é uma simbologia nazista como tantas outras, né? Então, antes da gente começar o nosso papo para falar como se combater o fascismo, tentar fazer aqui essa confabulação, gostaria de abrir nosso papo te perguntando, Jones, o que você identifica de aspectos nesse governo, e não só nesse governo, como entre seus apoiadores também, que nos chancela para dizer que esse é um governo permeado por ideias fascistas. Para além dessas simbologias, ele toma leite, ou o Brasil acima de todos, né, que remete lá ao Deutschland über alles da Alemanha, né, para além dessas coisas que ficam no campo simbólico, quando a gente fala, Bolsonaro é um fascista, esse governo é fascista e tudo mais, para elucidar aqui para quem está nos assistindo, o que você apontaria, você como historiador, de aspectos fascistas ou que flertam com o fascismo dentro desse governo? Vamos lá. Existe um longo debate sobre o que é e o que não é fascismo, né? Eu diria que basicamente existem três posições. Posição número 1, existem aqueles historiadores, sociólogos, sociólogas, antropólogos, por aí vai, que não aceitam falar do fascismo que não o fenômeno da Itália e da Alemanha. Então, para eles, o conceito de fascismo está restrito ali, e, inclusive, os próprios contemporâneos da Alemanha e da Itália, como Portugal, do Salazar, a Espanha do Franco, ou a Polônia do Piłsudski, não seriam fascistas. Essa primeira posição, o fascismo é aquele movimento restrito ali da Itália e da Alemanha, não podendo classificar a Polônia, a Hungria, Japão, Espanha, Portugal como fascista. Existe um segundo movimento mais amplo que entende que o fascismo está muito mais caracterizado por um programa político e ideológico do que por suas configurações econômicas, de tal sorte que ele assume uma variedade muito grande de políticas econômicas, o mais importante é a sua política, né, a sua concepção de política, a sua concepção de mundo, de ideologia, e que entende que Portugal, Espanha, Japão, Hungria, Polônia também foram regimes fascistas, e procura, dentro de um conceito geral de fascismo, captar a particularidade de cada uma das formas historicamente existentes de fascismo. Ao mesmo tempo, porém, deixa o conceito de fascismo restrito a esse período histórico. E existe uma terceira posição que localiza o fascismo como um projeto político, que é algo essencial do capitalismo, que, como diria o professor Leandro Mascaro, está sempre na margem, como margem extrema do capitalismo, pronto a emergir se necessário, e que, a depender da posição do país na divisão internacional do trabalho, da história, da configuração das classes, do papel do Estado, enfim, uma série de variabilidades, de circunstâncias político-econômicas, culturais, institucionais e por aí vai,
ele assume diferentes formas. Eu me filio à concepção de que, sim, o governo Bolsonaro é fascista, ainda que nós não estamos vivendo num regime político fascista. Veja, isso é muito importante. O regime político não é fascista. Não aconteceu ainda o grau de transformação necessário nas instituições do Estado, do sistema político e do sistema de dominação de maneira mais ampla para a gente classificar o regime como fascista. Agora, para mim, claramente, Bolsonaro é um líder fascista, ou se preferirem, que para mim dá no mesmo, neofascista. E por que eu diria que ele é fascista? Primeiro, Bolsonaro trabalha com a ideia de que existe um povo brasileiro ideal puro e que todos que se desviam desse povo brasileiro ideal puro merecem ser exterminados. Então, homossexuais, feministas, militantes de esquerda, professores marxistas, padres progressistas, militantes comunistas, todos negros também, embora ele negue muitas vezes, pessoas transexuais e por aí vai. Todos esses elementos, indígenas, quilombolas e por aí vai, todos esses elementos Bolsonaro considera que corrompem a pureza do que é um povo brasileiro ideal. E aí a ideia de pureza de um povo é um elemento constitutivo do fascismo, e que os elementos impuros desse povo, como se fossem vírus, infecções que vão corroendo a Constituição pura, precisam ser eliminados. Então, quando o ministro da Educação fala que odeia a ideia de povos indígenas, de povos ciganos, que só existe o povo brasileiro e acabou, e Bolsonaro já falou que no governo dele não vai ter 1 centímetro de terra para indígena, para camponês e para quilombola, e falou que quilombola se mede em arroba, o peso deles, desumanizando totalmente, ele expressa essa concepção de povo puro que quer exterminar os impuros. Aliado a isso, é um movimento que também tem outra característica central do fascismo, que é profundamente irracionalista. O fascismo, a nível psicossocial, ou de psicologia social, ele tende a mobilizar ressentimentos, medos e ódios de setores da sociedade que veem sua posição social ou sua identidade ameaçada por outros grupos. Então, só que o governo Bolsonaro, ele mobiliza essencialmente o sentimento de homens de renda alta, publicamente heterossexuais, que veem cada vez mais questionamentos a certos padrões de identidade, de relações sociais, e um aumento da competição por exemplo, vagas em universidades públicas, vagas em concursos públicos. Se nos anos 70 e 80, por exemplo, era garantido que uma pessoa de classe média teria um filho que também seria de classe média e uma reprodução da posição de classe mais garantido, hoje essa garantia não está posta por uma série de transformações no próprio capitalismo. Só que vastos setores das camadas médias entenderam que essa dificuldade cada vez maior de garantir a manutenção da sua posição de classe é fruto de cotas, é fruto de cobrança de mulheres em cargos de gerência, em cargos de direção, é fruto de políticas de cotas em concursos públicos para pessoas deficientes, para pessoas negras, enfim. Eles entendem que a pobreza relativa, o aumento do custo de vida, a dificuldade cada vez maior de se manter classe média, de pagar um apartamento, de financiar um carro, de garantir um bom emprego a partir de uma faculdade, de um mestrado, de um doutorado, é fruto dessas minorias que estão cada vez mais reclamando, com mimimi, como eles chamam. Então, o fascismo, ele mobiliza esses ódios numa perspectiva irracionalista. Um terceiro elemento é a perspectiva de montar, por fora da institucionalidade do Estado, tropas de assalto para garantir a conquista total do poder do Estado. Então, o governo Bolsonaro tem explicitamente um projeto de fomentar milícias privadas, grupos de choque, de enfrentamento nas ruas aos opositores do governo Bolsonaro, com perspectivas, inclusive, de no acirramento da luta política, fazer de assassinatos, ataques, atentados e por aí vai. Então, a ideia de uma pureza do povo brasileiro e dos desviantes, dos inimigos que precisam ser exterminados,
a mobilização de ressentimentos, de supostos inimigos internos que estão prejudicando a vida do sujeito, e essa mobilização de ressentimentos por base numa política irracionalista, na ideia de que todo mundo é de esquerda, todo mundo é comunista, e os chineses estão colonizando o Brasil, e o Foro de São Paulo, e o PT é comunista, e o PSDB é comunista, e todo mundo é comunista. E a ideia de montar grupos de assalto armado para operar a disputa do poder e a eliminação física dos quadros de esquerda, dos militantes de esquerda ligados à perspectiva da classe trabalhadora, caracteriza, ao meu ver, um movimento fascista. Ainda que, para chegarmos a um regime político fascista, ainda existam vários e vários passos. Mas o governo Bolsonaro e o bolsonarismo é um movimento político fascista, ainda que nem todo mundo que votou em Bolsonaro é fascista. Inclusive, a minoria dos que votaram em Bolsonaro é que são fascistas. A imensa maioria, não. Mas o bolsonarismo é fascista. Até porque, quando Hitler começou a ganhar votos cada vez mais no final dos anos 20, a maioria das pessoas que votou em Hitler também não era nazista, também não queria exterminar os judeus. E, a despeito disso, foram base de apoio para a subida ao poder de um movimento nazista. Legal, Jones. Antes de partir aqui, de avançar na discussão, gostaria de dar um recado para quem está nos assistindo. Se você está vendo esse vídeo através do Twitter ou do Facebook, peço que migrem para o YouTube, porque assim a gente consegue acompanhar os comentários e, vez ou outra, reproduzir aqui para o Jones, caso vocês tenham perguntas a ser feitas. Enfim, vocês mandam lá pelo chat no YouTube. Lembrando, se você está assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal da Fórum. A gente está quase chegando à marca aí de 100 mil inscritos, então nos ajude a bater essa marca, assim você contribui para que debates como esse cheguem a um número cada vez maior de pessoas e, claro, nos ajuda a qualificar aqui o nosso debate. Vou, inclusive, já que eu estou falando aqui do nosso público, Jones, aproveitar e reproduzir aqui o comentário da Débora Rodrigues, que ela fez para você. Ela fez um superchat aqui, uma doação para Fórum, agradeço a Débora, e ela comentou aqui, Jones me apresentou o Domênico Losurdo, pela qual sou grata. Enfim, peraí que eu perdi o nome dela, Débora Rodrigues. Obrigado pela contribuição, Débora, e ela está aí agradecendo a você também, Jones, por ter apresentado a ela o Domênico. Enfim, vamos avançar aqui na discussão. Jones, dado esse contexto que você fez das definições, o que pode se entender por fascismo ou não, e colocada essa opinião que você enxerga, assim, esse movimento fascista, apesar de não termos um governo, né, que encampa políticas fascistas. Enfim, como você vem enxergando a atuação da oposição e dos chamados partidos de esquerda no Brasil e dos movimentos sociais, enfim, todas aquelas organizações que poderiam e devem fazer frente a esse governo Bolsonaro, né? Como você vem enxergando a postura e a conduta de oposição dessas organizações frente a esse discurso e esse pensamento fascista de Bolsonaro e seus apoiadores? Então, eu quero começar, Ivan, contando uma historinha. O nosso amigo Leonel Brizola começou a fazer campanha eleitoral já no final de 63, né? E aí o slogan de campanha dele era cunhado não é parente, Brizola presidente, porque Brizola é cunhado do Jango. E aí o JK também começou a fazer campanha eleitoral já em 63. E aí, o slogan de campanha eleitoral do JK é agora é a vez do campo, né? Porque no primeiro governo do JK o foco do desenvolvimento foi a cidade, agora é a vez do campo. E estavam todos se articulando ali para disputar as eleições presidenciais de 1965. Mas, como a gente bem sabe, essas eleições nunca aconteceram. E aí, Brizola, JK, Miguel Arraes, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e por aí vai, nunca disputaram essa eleição. Por que eu começo falando isso? Veja, existe uma visão trágica na grande parte da oposição, que ela está tratando esse momento político como um momento político normal. É como se a gente ter o governo mais militarizado da história da República Brasileira. Veja, tem mais militar no governo Bolsonaro do que na época da ditadura. São mais de 2.500 militares em todos os níveis do governo. A gente tem um governo que é ultramilitarizado, com as Forças Armadas cada vez mais assumindo um papel de tutela da República e de gestão da República,
A gente tem a preparação de vários grupos de choque da extrema-direita para, a qualquer momento, serem chamados para atacar concretamente, fisicamente, militantes de esquerda. A gente tem uma ligação muito profunda do presidente e da sua família com o crime organizado, né? E aí o crime organizado de verdade, as milícias, grupos de extermínio do Rio de Janeiro e por aí vai. E aí está se tratando como se fosse uma questão igual ao impeachment, por exemplo, de Collor ou de Dilma, que basta Bolsonaro perder popularidade que ele sai, ou então que na próxima eleição a gente vai resolver isso. Né? 2022, 2020, agora a gente começa uma virada no bolsonarismo, 2022 elege alguém de esquerda, sei lá, elege Flávio Dino, Ciro Gomes ou qualquer outro, e o problema está resolvido. Ao meu ver, não se está compreendendo a gravidade da situação brasileira. Essa incompreensão se deriva de dois fatos centrais. Primeiro, a nova república acabou. O regime político instituído com a Constituição de 88 e consolidado com a primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso, ele acabou. A nova república não existe mais. A gente vive num período de transição para a montagem de outro regime político, de outro sistema de dominação. E esse processo de reorganização do sistema político se está dando por um padrão reacionário, por um movimento reacionário. Segunda coisa, a classe trabalhadora vive talvez o pior momento da sua história. Poucas vezes a classe trabalhadora brasileira esteve tão defensiva, tão desorganizada, com uma consciência tão tomada por ideologias burguesas e sem uma capacidade de ação coletiva coordenada para defender seus interesses ou, no mínimo, abrandar o nível de ataque da burguesia. Então, a gente está numa situação que você tem uma ofensiva reacionária da burguesia brasileira, que, frente a uma queda da taxa de lucro, a partir da expansão da economia, tende a compensar essa queda, dilapidando ainda mais o patrimônio público, entregando tudo para a iniciativa privada, a partir de roubos, porque isso não é privatização, isso é roubo, retirando cada vez mais direitos trabalhistas, políticas públicas e garantias sociais para fazer com que o valor do trabalho, o que a classe trabalhadora recebe, vá cada vez mais para baixo para compensar a redução do mercado interno. Então, chama a atenção das pessoas para um fato. Grandes lojas, grandes grupos econômicos do comércio, do varejo, que deveriam estar com sua taxa de lucro caindo, porque o mercado interno brasileiro está diminuindo, as pessoas têm cada vez menos dinheiro, menos renda para comprar, então sua taxa de lucro ou estável ou subindo, porque a exploração sobre a classe trabalhadora, sobre os funcionários, está crescendo bastante, e mesmo que as vendas não subam, o grau de exploração sobre a classe faz com que se aumente o lucro. Então, uma ofensiva brutal da burguesia, junto com a emersão do exército, novamente, é o primeiro plano da política, e é que o exército só sai desse primeiro plano com um gigantesco movimento de massas, ou então até com nível de confronto político-militar, com a gente ganhando. E um terceiro elemento, que é o elemento internacional, que sobredetermina também essa conjuntura, que é, frente à disputa cada vez maior entre Estados Unidos e China, e o papel ultra qualificado que a China está tendo na resposta à pandemia, tanto a nível interno quanto a nível global, há um processo semelhante ao da Guerra Fria. Os Estados Unidos consideram a América Latina sua reserva estratégica e não vão aceitar perder nenhum país da América Latina da sua órbita de influências. Então, há uma tendência cada vez maior do Império estadunidense a apoiar golpes de Estado, a apoiar regimes de força, desde que esses regimes garantam que tal ou qual país se mantenha na esfera de influência dos Estados Unidos. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Bolívia, né, com um golpe de Estado no passado. Então, nós temos uma situação de ofensiva burguesa, de surgimento de movimentos fascistas, de uma crescente militarização da política e de uma tendência cada vez maior do imperialismo estadunidense de apoiar soluções de força. Nessa situação, tratar como se a prioridade fosse eleições de 2022, tratar como se Bolsonaro, quando a popularidade dele cair, ele cai junto, ou então ficar na briga, né, Lula, Ciro Gomes, Lula, Ciro Gomes, Lula, Ciro Gomes, brigando o tempo todo, para mim, é uma miopia política gigantesca, é não entender a gravidade da situação e talvez repetir o erro lá atrás, né? Porque enquanto
Brizola, JK e por aí vai, estavam pensando na eleição de 1995, essa eleição demorou 21 anos para vir, e JK foi assassinado. Né? O Brizola conseguiu sobreviver. Agora a gente pode estar num momento político que pode repetir isso, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa. Pensando muito na eleição de 2020, da eleição de 2022, e essa eleição nunca vem. Certo, Jones, e na sua opinião, está falando dessa ofensiva da burguesia, né, essa ofensiva do bolsonarismo, que eles inclusive, há relatos inclusive de grupos paramilitares, né, você citou essas milícias que apoiam Bolsonaro, enfim. Na sua opinião, como você imagina que deveria ser feita essa contraofensiva para quem se coloca frontalmente contra esse governo Bolsonaro? Essa contraofensiva, ela está no âmbito da comunicação também, já que eles são muito fortes na narrativa, na comunicação, ela está no âmbito do confrontamento direto, enfim, e para além disso, né, como fazer esse confrontamento num momento como esse, de pandemia, por exemplo, que a gente não consegue fazer mobilizações de massa? Veja, eu acho que tem 3 dimensões aqui, camarada. Primeira dimensão é a dimensão da comunicação, né? Eu estava mais cedo numa live com o Glauber Braga, o deputado do pessoal do Rio de Janeiro. Eu estava falando que, por exemplo, o governo Bolsonaro ele não queria pagar auxílio financeiro para as famílias. E aí a oposição conseguiu subir o auxílio financeiro de R$150 para 600. Só que uma parcela gigantesca da população acha que o auxílio de R$600 foi graças a Bolsonaro. Então, até quando a gente consegue arrancar algo do governo, o governo consegue capitalizar politicamente. Então, a gente claramente está deficiente a nível de comunicação. A gente não está conseguindo mostrar para a maioria das pessoas que Bolsonaro quer matá-las. A gente não está conseguindo mostrar para os pequenos proprietários, os pequenos comerciantes, aqueles donos de academia, de salão de beleza, de loja e por aí vai, que o governo Bolsonaro quer que eles vão à falência. A fala do Paulo Guedes que ia perder dinheiro ajudando os pequenos, por exemplo, isso deveria ser algo que a gente deveria conseguir fazer correr o Brasil todinho, para que todo dono de academia, de salão de beleza, de lanchonete, ouvisse aquilo ali. O governo Bolsonaro quer que você se lasque. Ele não quer gastar dinheiro com você, ele não quer nenhum programa de crédito para você. E a gente não está conseguindo fazer isso. Então, existe uma primeira frente, uma frente da comunicação. E aqui, veja, tem muito partido na oposição que tem muito dinheiro, tem muita estrutura. É o caso do PT, é o caso do PCdoB, é o caso do PDT, em menor medida é o caso do PSOL. E aí, se esse povo brigasse menos e se preocupasse em criar mecanismos unificados de combater a direita, porque, por exemplo, a direita faz seus disparos em massa no WhatsApp, tem suas redes de comunicação de circulação. O que essa esquerda com mais dinheiro, com mais estrutura tem? Até a nível eleitoral, saca? Tipo assim, a galera gosta de pensar muito em eleição, né? Eleição, até a nível eleitoral. Que tipo de mecanismos de comunicação se está criando para combater o bolsonarismo? Essa é a primeira coisa. Existe uma frente comunicacional. Uma segunda frente é uma frente de ação antifascista. E aqui, eu não sei nem o quanto se pode falar publicamente sobre o que fazer, mas eu diria basicamente o seguinte: primeiro, as organizações de esquerda precisam de mais segurança militante, precisam de mais disciplina, precisam restringir mais as suas informações. Então, esse negócio de, por exemplo, militante de esquerda está explanando que é militante no Facebook, tá vinhado, posta foto com a cara de todo mundo, enfim, uma série de cuidados que a gente deixou de ter, porque se acostumou com o regime de democracia burguesa, isso tem que acabar, sabe? Militante organizado só tem que ser figura pública algumas pessoas. Então, algumas pessoas como eu, que fazem um trabalho de comunicação, precisam ser públicas, essas pessoas não, a gente precisa de uma política maior de segurança, de deixar militantes nas sombras, de atuar muito mais nas bases do que dar a cara em redes sociais. A segunda coisa é a dimensão física. Quem fala, por exemplo, todo mundo achou lindo, né? Tocar fogo na delegacia em Minneapolis e tal, e aí ficaram falando assim, olha aí a nota de repúdio deles, é assim que faz, não é nota de repúdio. Massa, galera, eu também gostaria muito de estar na rua quebrando um pau em fascista, mas quem está preparado? E organizações hoje têm, por exemplo, espaços de treinamento para artes marciais para seus militantes. Você vai em qualquer academia de boxe, de jiu-jitsu, de muay thai, de MMA, e tem um bocado de playboy reacionário de grupo neofascistinha treinando.
em que, inclusive, minha academia de Muay Thai era assim, só tinha reaça, e eu entrava muito, saía calado, não conversava com ninguém, e nem falava meu nome, para eles não descobrirem que eu sou comunista e armarem alguma coisa. Então, veja, enfrentamento antifascista exige preparo, né? Exige organização, sem falar de outras dimensões do enfrentamento, porque os grupos bolsonaristas estão se armando, e que eu não vou falar aqui por motivos óbvios de segurança, porque senão alguém depois vai tirar um trecho do vídeo e vai ficar rodando o vídeo por aí, inclusive como já fizeram comigo. Um terceiro elemento é a gente começar a trabalhar com uma radicalidade teórica, sabe? Não dá para combater Bolsonaro numa perspectiva liberal. Veja, o problema de Bolsonaro não é que Bolsonaro aparelha a Polícia Federal, como se existisse uma gestão não política da Polícia Federal. O problema de Bolsonaro não é que Bolsonaro ataca os monopólios de mídia, sabe? O problema de Bolsonaro é que ele é fascista e que ele faz tudo isso em prol de um projeto fascista. Eu discordei muito de quem falou assim, citou o discurso de Mussolini, de que o povo, para ter liberdade, tem que estar armado. Veja, eu defendo armar o povo trabalhador, sim, num processo revolucionário. Eu não sou contra armar o povo, eu sou contra armar o povo para o fascismo. Sabe? A gente não pode fazer uma oposição liberal ao governo Bolsonaro. A gente tem que entender que aquela utopia lulista de todos ganham, o banco ganha, o latifúndio ganha, o industrial ganha, o comerciante ganha, o monopólio de mídia ganha, e o trabalhador ganha um pouquinho, isso acabou. Isso é coisa do passado. Isso foi possível por causa de uma atipia no mercado mundial, em que o preço das commodities foi lá para cima e o governo Lula pode fazer política social, pode fazer investimento público sem tocar na propriedade, na riqueza e na renda da classe dominante. Isso acabou. A gente está num momento de ofensiva burguesa, que a classe dominante não quer mais conciliação de classes, a classe dominante não quer mais acordo, em que o governo dos Estados Unidos não tolera nenhum nível mais de política progressista. Veja, o governo Dilma era ultramoderado. Bastou fazer o marco regulatório do pré-sal para o governo dos Estados Unidos decidir derrubar o governo Dilma. Sabe? E o governo Dilma não era um governo de esquerda, radical, nada disso, né? Muito pelo contrário. Dilma estava fazendo uma política econômica de direita com o Joaquim Levy, foi derrubado. Então a gente precisa se atentar à gravidade da coisa. Essa burguesia, a burguesia brasileira, não tem projeto nacional, não tem projeto democrático, não tem projeto popular. Ela odeia o povo, ela tem nojo, racismo do povo. Ela deseja matar a maioria da classe trabalhadora numa pandemia. Então, falar em projeto nacional de desenvolvimento com essa burguesia, com a classe que produz e a classe que trabalha, não, é a classe que produz, quer matar quem trabalha. E quem produz é a classe trabalhadora, inclusive. Falar em projeto nacional com o capital produtivo, porque é só ruim o capital financeiro, só ruim os bancos, não. Toda a economia burguesa no Brasil está financiarizada. Então, a gente precisa trabalhar com radicalidade, que o problema não é só o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é uma expressão de uma ofensiva burguesa coordenada pela classe dominante interna e pelo imperialismo. E se a gente quiser dar um debate, se a gente quiser dar um enfrentamento consequente a isso, a gente precisa, ao menos no seio da esquerda organizada, começar a colocar a perspectiva de uma política antiburguesa, de uma política popular, revolucionária e de uma política anti-imperialista com seriedade. Porque se a gente achar que a gente vai conseguir derrotar o governo Bolsonaro apelando para um discurso liberal de defesa da democracia, isso deu errado para impedir o golpe em 2016, isso deu errado para derrubar o governo Temer, isso deu errado para impedir a vitória de Bolsonaro, esse discurso de defesa da democracia liberal burguesa. Então, se tudo isso deu errado, está na hora de repensar seriamente esse discurso, porque não dá para continuar de derrota em derrota até o massacre final. Legal, Jones. Só para dar uma interagida aqui para os nossos internautas, tem bastante comentários chegando aqui. O Anderson Bentes Monteiro, por exemplo, ele comenta aqui: Jones, após a quarentena, o povão vai querer a cabeça do Bolsonaro. Muita gente pobre perde patentes no sistema de saúde por culpa da precariedade e o Bolsonaro ainda fala em gripezinha. Pois é, tem muita gente apostando em algum tipo de revolta quando puder ir às ruas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tem uma pergunta aqui, Jones, que eu achei
interessante, é do Vitor Negreiros, aqui no nosso chat também. Eu vou dar uma complementar, mas a pergunta dele é o seguinte, a letargia, ele fala, a letargia do STF, dentre outros órgãos, com relação aos insistentes ataques diretos de Bolsonaro e integrantes do governo às instituições democráticas, não reforça a conivência dessa casta? Pois é, e aí eu completo perguntando o seguinte também, Jones, com relação a essa morosidade do STF, enfim, você acredita que agora os brasileiros estão morrendo, né? Está rolando um verdadeiro genocídio no Brasil, o Brasil já está se tornando o principal epicentro da pandemia, ainda vai morrer milhares, né? Não tem como fugir disso, vendo o que está acontecendo. E muita gente acha que para derrotar a pandemia, para assumir uma postura nova de Estado contra a pandemia, isso passa-se por derrubar Bolsonaro, né? E nesse sentido, você acredita que seria viável algum tipo de derrubada institucional do Bolsonaro, pelo menos para esse momento, para o Brasil enfrentar a pandemia? Claro que você estava falando aí que há um projeto burguês à tona, a gente não pode querer derrotar Bolsonaro, por exemplo, através de um discurso liberal, né, como tem acontecido, muita gente querendo agregar ali o João Dória, até o Alexandre Frota, né, tava aí agora falando que é anarquista. Pois é. Agora, assim, falando de maneira prática com relação a essa pandemia, você acredita que a derrubada do Bolsonaro seria efetiva para o Brasil derrotar a pandemia e isso não deveria passar, por exemplo, pelo STF? Como agir com relação a isso? Veja, Bolsonaro só cai se os militares quiserem. Porque a gente está num cenário atípico. Porque se tivesse possibilidade de fazer protestos de rua, a gente tem a capacidade de influir em alguma medida nas instituições. Né? Então, por exemplo, dá para fazer pressão no STF, dá para fazer pressão no Congresso, mas a gente não está com capacidade de fazer grandes atos de rua. Por mais que, por exemplo, se a gente quiser fazer, a gente use máscara, mantenha uma distância, mesmo assim é perigoso para propagar ainda mais uma pandemia num sistema de saúde brasileiro que está praticamente na beira do colapso, sabe, na maioria dos estados. Então, como a gente não está com possibilidade de fazer pressão de massas na rua, a coisa está sendo decidida basicamente na cúpula, a nível de debates palacianos. E nos debates palacianos, Bolsonaro vai ganhar todas. Por que Bolsonaro vai ganhar todas? Porque Bolsonaro, primeiro, nesse momento, os militares estão do lado dele, e aqui, Ivan, é uma coisa importante, veja, Bolsonaro não tem os militares é que tem Bolsonaro. Eu acho que é muito errado debater se Bolsonaro controla ou não as Forças Armadas. As Forças Armadas, para mim, têm um projeto político próprio, usaram Bolsonaro para adentrar no governo de maneira legal, de maneira constitucional. Então, cada vez mais galgando posições no governo. Eu, até hoje, eu fiz uma previsão na live com o Dalber Braga, eu falei assim, que para mim, em um mês, mais ou menos, eu acho que o Ministério da Educação já vai estar na mão do militar. Eu acho que os militares vão derrubar o Weintraub e vão segurar mais o Ministério, assim como seguraram o Ministério da Saúde. Então, veja, os militares eles têm um projeto próprio. E aí, sem povo na rua, vai ser isso. Qual é o X da questão? Deveria existir uma pressão institucional a nível de prefeitos e governadores para manter a quarentena e se contrapor cada vez mais ao governo federal. Mas isso não existe. Por que não existe? Porque os governadores eles também respondem à burguesia, às elites financeiras de seus estados. E a burguesia brasileira, como um todo, ela está contra a quarentena. Eu ouso dizer que me parece que a burguesia brasileira está dando graças a Deus à pandemia, porque assim, os 11% de desemprego, agora vai baixar o índice de desemprego, né? Porque você mata 500 mil, 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão, quando você vai ver o desemprego do país baixou, vê que maravilha, né? Dá para fazer uma retomada econômica, ainda que os números de crescimento não sejam bons, numa perspectiva de maior paz social, porque tem menos desempregados, numa visão burguesa. Então, eu diria o seguinte, a gente está sendo colocado numa situação limite, que é, a nível institucional, é possível que cada vez mais se reúnam forças políticas para podar um pouco o governo Bolsonaro, só que isso não vai parar. Isso não vai parar. O governo Bolsonaro não vai tomar uma atitude
positiva e propositiva em defesa da vida do povo durante a pandemia, isso não vai acontecer, sob hipótese alguma. Enquanto não puder colocar massa na rua, a classe trabalhadora tiver que ficar confinada em casa, em sua maioria, ou então os que estão trabalhando, que infelizmente não conseguem ficar em casa, né, não tiverem organizados, politizados, o Bolsonaro vai se manter no poder. Ele só cai se os militares quiserem, né, porque o general Braga Neto ele comandou a intervenção no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza absoluta, eu aposto meus livros do Domênico Lossurdo, que eu estou agradecer por ter apresentado o Lossurdo, eu aposto meus livros do Domênico Lossurdo, que os militares têm na mão informações preciosas sobre a participação do governo Bolsonaro com as milícias e dos seus associados próximos com o assassinato da vereadora Marielle Franco. No momento que eles quiserem usar isso, eles usam. Só que não parece ser funcional agora, porque os militares estão muito confortáveis. Eles estão cada vez mais avançando posições do governo sem nenhuma oposição. Então, veja, a coisa está indo de tal forma que a gente está morrendo tanto, que já a esquerda vai ter que tomar uma decisão, que é ficar parada com 1 milhão e meio de mortos, esperando o auge da pandemia passar, tentando fazer uma pressão mais institucional e de opinião pública, ou então ir para a rua, para tentar derrubar o governo Bolsonaro e, por tabela, tentar derrubar o Partido Fardado, os militares, como chama o Pedro Marinho e o André Ortega no Carta Noturno. Então, a gente vai ser colocado nessa opção já. Veja, o Brasil ele é o segundo país com mais infectados, já tem mais de 400 mil infectados, sendo que, como a gente não realiza testes em massa, esses números estão ultra subnotificados. Então, o Brasil ele caminha para daqui para o final do ano ele ter 500, 600, 700 mil mortes, até mais. Uhum. Então, a gente está colocado em um dilema. Eu, sinceramente, acho que a coisa vai se desenvolver numa linha em que daqui para o final do ano a gente vai ter que ir para a rua de todo jeito, com pandemia ou não, em que vários militantes de esquerda, várias pessoas organizadas que vão ter que ir para a rua, como eu, vão se arriscar a pegar o vírus e morrer, mas é o jeito. É o jeito. Porque do jeito que está indo, o governo Bolsonaro não será parado. Ele será, no mínimo, alguma contenção de danos aqui, outra contenção de danos ali, mas parado, sem massa na rua, só por pressão palaciana, ele não será, não. E o STF, justamente, não consegue conter Bolsonaro, nem um Congresso, por quê? Bolsonaro tem os militares, e enquanto os militares estiverem do lado do Bolsonaro, existem duas forças decisivas na política, que são as armas e o povo. Se o povo não está na rua, sobra basicamente a força das armas. A força das armas joga a favor de Bolsonaro e a força do poder econômico joga a favor de Bolsonaro. Numa situação como essa, STF e Congresso, embora tenham, por causa dos seus interesses corporativos, comprado algumas brigas, nunca vão comprar uma confrontação direta com o governo Bolsonaro. Eu, por exemplo, não acho que o Rodrigo Maia, em situação nenhuma, vai aceitar o pedido de impeachment sem povo na rua. Sim. Jones, infelizmente a gente tem que ir caminhando para o final aqui, porque na sequência, às 21, já começa uma outra live aqui na Fórum, em parceria com o Observatório do Coronacrise. Vai ser um debate sobre economia em meio ao coronavírus, com Eduardo Fagnani, Pedro Rossi e Márcio Jardim. Então, para quem se interessar, continue aqui no canal da Fórum, que às 21 em ponto começa esse debate. Jones, a gente tem que ir finalizando, eu vou deixar uma última pergunta, pedir para você tentar responder no máximo uns 3, 4 minutinhos aí para a gente já ir fechando, mas é o seguinte, Jones, eu vejo muita gente falando aí duas coisas distintas, né, que uns falam, tem uns mais otimistas, que acreditam que a pandemia do coronavírus vai trazer, depois, na pós-pandemia, um mundo diferente, né, tem gente que é muito otimista, porque acha que agora que as pessoas estão vendo a importância do papel do Estado, né, como no Brasil vai se passar a valorizar mais o SUS, enfim, tem essa visão mais otimista. Tem outra visão que é muito recorrente, que na verdade,
o capital depois vai correr atrás do prejuízo que perdeu ao longo da pandemia e quem vai pagar essa conta aí do prejuízo são os trabalhadores, né? Enfim, eu queria saber o que você acha nesse sentido. Se você acha que a pandemia, de alguma maneira, pode abrir uma oportunidade nova para a esquerda a nível mundial se rearticular, uma vez que agora muitas das pessoas que compõem a classe trabalhadora puderam ver de perto como que não é o Estado que te socorre quando você precisa, né? Que não são as empresas, não é o mercado financeiro que te socorre quando você precisa, sim, mas sim o Estado. Enfim, você acha que a pandemia abre um flanco para que a esquerda possa pensar seu modo de atuação no pós-pandemia? O que você acha? Veja, a primeira coisa é o seguinte: capitalismo não morre de morte morrida, né? Ele só morre de morte matada. Neoliberalismo também. Inclusive, a gente viu naquela reunião, do vídeo que vazou, o sociopata do Guedes falando em entregar o Banco do Brasil, vende logo essa porra, a palavra dele. E aí, eu quero chamar a atenção, quem está ouvindo a gente, assistindo, a gravidade disso. Porque, veja, hoje, com o câmbio como está, o preço do dólar frente ao real e com os mercados em baixa por causa da crise, privatizar o Banco do Brasil em si já é um crime. Nessa situação, é entregar de graça. Sabe? Você pegar uma das empresas mais lucrativas do Brasil, um dos maiores bancos do Brasil, e entregar de graça no momento de um câmbio que está desfavorável para a gente, com uma baixa geral do mercado por causa da crise financeira. O Ricardo Salles falou de passar a boiada, de regulamentar tudo, acabar com toda a proteção ambiental, e os bancos reagiram muito bem. O mercado financeiro subiu com o vazamento do vídeo. Então, veja, a burguesia, ela no pós-pandemia, ela vai aproveitar para intensificar ainda mais seus ataques à classe trabalhadora. Não existe limite ético, moral ou humanista para a burguesia. A burguesia, ela quer explorar, explorar, explorar. Ela só conhece limite quando a classe trabalhadora impõe um limite, basicamente. Então, veja, primeira coisa, vamos tirar visões otimistas daí. Pós-pandemia é luta e mais luta, porque a gente vai ser mais atacado. Porque, veja, Ivan, as políticas sociais tímidas de ajuda à população durante a pandemia, no imediato pós-pandemia, vai se dizer que o Estado gastou muito e que é necessário cortar gastos. E vai começar uma rodada de ajuste fiscal violentíssimo, ainda mais duro contra a classe trabalhadora. O que a pandemia abre de novo é um protagonismo mundial cada vez maior da China como alternativa ao neoliberalismo. Isso sim. Né? A China como uma proposta de desenvolvimento compartilhado, de mundo multilateral, uma proposta de solidariedade entre os povos, de não intervenção. Mas a nível interno de cada país, ou a classe trabalhadora vai para o pau ou ela vai sofrer ainda mais. Essa é a primeira coisa. Particularmente no caso do Brasil, a gente tem um desafio gigantesco, que é formar um novo ciclo de lutas e de militantes de uma vanguarda popular surgida das lutas sociais, porque a gente tem que superar para ontem esse liberalismo de esquerda. Veja, é desesperador quando vastos setores do que se considera de esquerda estão preocupados em debater o Big Brother, estão preocupados em tornar como referência uma professora de direito que ficou famosa em debate da CNN, nada contra a pessoa em específico, uma pessoa não é de esquerda, não é militante, não é nada, e as pessoas estão tomando como referência. Ou então, quando a disputa é restrita a debate de ego entre Lula, entre Ciro Gomes, sabe? A questão importante é que projeto revolucionário você está defendendo? Porque, veja, não é mais possível, Ivan, a gente fechar os olhos para o caráter essencialmente antinacional da burguesia brasileira. Não é possível fazer nada com essa burguesia. Sabe que é nada, é nada. A Fiesp, por exemplo, e a CNI, que são duas entidades representativas do capital industrial, estão pressionando pelo fim da quarentena. Sabe? Qual é o setor da burguesia que se colocou frontalmente contra essa política subserviente do governo Bolsonaro para os Estados Unidos? Nenhum setor da burguesia. Então tem que ficar muito claro no pós-pandemia, primeiro a nível de esquerda, para depois circular em toda a população, que qualquer projeto político aqui tem que ser um projeto político radical, popular, revolucionário e antiburguês.
uma esquerda superando o pacifismo, superando perspectivas institucionalistas que acham que a política se resume apenas a disputar a eleição e superando perspectivas liberais. Por exemplo, no caso do movimento negro, tem muita gente que passa a vida falando em black money, falando em pretos no topo, falando que o Brasil mudou porque uma negra ganhou o BBB, falando em dinheiro, em estética corporal, mas as pessoas continuam sendo assassinadas. Esse tipo de debate antirracista, esse tipo de, que eu gosto de chamar de antirracismo de mercado, esse feminismo liberal, essa perspectiva de pink money, como se fala no movimento LGBT, que é uma luta anti-LGBT-fobia liberal, essa porra não dá resultado de nada. A gente não consegue dialogar com a maioria do povo, a gente não consegue potência popular, a gente não consegue enfrentar as mazelas que de verdade nos atacam e nos matam. Então a gente precisa de uma virada crítica, radical e revolucionária da esquerda brasileira, e que não vai vir da maioria da esquerda, mas o setor, pelo menos, comprometido com um projeto socialista, com um projeto comunista, precisa repensar radicalmente suas bases teóricas e de atuação para deixar de pautar a política com o liberalismo de esquerda. Porque se a gente continuar esse caminho, é o caminho da derrota e da inação política. Eu diria o seguinte, para concluir. Se a gente quer aproveitar alguma brecha aberta por essa pandemia, a gente precisa de um radicalismo popular e revolucionário. Sem isso, a gente vai estar numa situação só cada vez pior. Tá certo, Jones, muito bom. Gostaria até de ficar mais tempo aqui. Eu, particularmente, aqui assisto bastante seus vídeos no seu canal. Acho muito bom. Tenho bastante como referência. Obrigado por estar conosco hoje aqui no Fórum Debate, Jones. Agradeço imensamente sua presença e agradeço muito a quem nos acompanhou até agora também, nessa sexta-feira. Não sei como está aí em Pernambuco, Jones, mas aqui em São Paulo está muito frio, então agradeço a todos aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, gente, todos os estados que nos acompanharam aqui. Amanhã tem Fórum 11h30 com Renato Rovai e Adriana De Lorenzo, então se você não é inscrito no canal da Fórum, se inscreva, a gente está quase batendo aí esse marco de 100 mil seguidores, a gente sabe que tem canais com milhões de seguidores, mas a gente ainda chega lá com a sua ajuda. Jones, obrigado mais uma vez, amanhã Fórum 11h30 e Jornal da Fórum, e na segunda-feira tem mais Fórum Debate. Se quiser dar um recadinho final aí, Jones, só para encerrar. Rapidão, alguém aí nos comentários pediu dicas de livro. Esse livro aqui, Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado, do Pedro Mário e do André Ortega, para quem quiser pensar a participação dos militares na política brasileira hoje, o movimento dos militares. Desculpa. E um segundo livro, Democracia e Luta de Classes, do nosso amigo Lênin, lançado pela Boitempo, para quem quiser pensar uma política radical de esquerda sem liberalismo. Então, fiquem de olho. E domingo tem vídeo novo no meu canal, está com meu nome, Jones Manuel. Acompanhem lá. É isso. Muito obrigado, Ivan, galera da revista Fórum. Estou à disposição para outros momentos a gente conversar. E um abraço. Valeu, Jones. Aquele abraço. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e se inscrevam no canal do Jones também, já fazendo aí o merchan. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.